Se ainda sonha com as férias de verão, que tal uma visita à ilha grega de Zakynthos? Apesar da paisagem idílica, esta ilha esconde um segredo terrível. Na Grécia, Zakynthos tornou-se sinónimo de corrupção. Chamam-lhe a terra dos cegos. A ilha é vista como um exemplo emblemático da desonestidade que levou o país à ruína. Foi o presidente da Câmara de Zakynthos que decidiu agir. A corrupção custou a Zakynthos 2 milhões de euros por ano em benefícios sociais ilegais. Imaginem quantas ajudas ilegais estão a ser pagas por todo o país. Centenas de pessoas recebiam subsídios ilegais destinados a cegos. Entre os beneficiários contavam-se caçadores, mergulhadores e mesmo motoristas de táxi. Todos eles pagavam entre 1.000 a 2.000 euros pelo certificado que dava direito ao subsídio. Quando a história foi revelada, as ajudas foram canceladas. Aqueles que recebiam os subsídios e os perderam responsabilizaram-me a mim, presidente da Associação dos Deficientes. Temos o mesmo problema na ilha de Chios, onde tínhamos 500 beneficiários. No census aparecem apenas 107 pessoas. Na Grécia, tudo aponta para que 1 em cada 6 subsídios de invalidez seja fraudulento. E a corrupção não se limita apenas ao setor da saúde. Na Grécia, este fenómeno atingiu proporções endémicas. They asked for a bribe of 30,000 euros. Eles pediram um suborno de 30 mil euros para, nas suas próprias palavras, diminuírem as minhas multas para 100 mil euros. Eu recusei e a seguir criaram um cenário fiscal no qual passo a dever ao Estado 1 milhão de euros. I owe to the state 1 million euros. A fim de contestar esta decisão, Georgios Hatzidakis tem de passar por 19 tribunais diferentes. Aceitar o suborno teria sido mais fácil. Tal como já notaram, o foco desta edição é a corrupção na Europa, não apenas na Grécia, mas na Europa em geral. A Grécia é um dos exemplos mais extremos, mas calcula-se que o custo económico da corrupção na União Europeia alcança cerca de 120 mil milhões de euros por ano. É pouco menos do que o orçamento anual da União Europeia. E se olhar para o gráfico, poderá ver que é um problema crescente. Para discutir esta tendência, tenho comigo Michel Konix, presidente do Eurojust, o organismo da União Europeia com o objetivo de melhorar a coordenação das investigações e processos judiciais entre os Estados-membros, e Cobus Swartz, diretor executivo da organização Transparency International, que promove o combate à corrupção a nível global. Cobus, gostaria de começar consigo. Você afirmou que a Europa em geral falha o teste. Quão corrupta é a Europa? É muito pior do que as pessoas geralmente pensam. Isso é porque as principais instituições europeias que fazem com que a democracia europeia seja vista pelos europeus como fortes são, na realidade, fracas, mesmo muito fracas em áreas fundamentais. Por exemplo, o sistema político, os partidos, os parlamentos, o financiamento dos partidos são áreas muito mais fracas do que geralmente se assume. Em segundo lugar, a relação entre o dinheiro e a política na Europa ainda está envolta em segredo. A legislação sobre o lobbying na Europa é muito fraca. E em terceiro lugar, a responsabilização e participação públicas, algo tão central para o funcionamento das democracias na Europa, também deixam muito a desejar. Então a corrupção é um mundo sombrio. Michel, quais são as forças por trás da corrupção? A principal motivação em intento criminoso é o dinheiro. O dinheiro equivale a poder e em tempo de crise as pessoas procuram rendimentos adicionais e as formas legais nem sempre são rápidas. As alternativas ilegais, como o suborno, burla, fraude e corrupção, são outros exemplos destas atividades.
Recentemente vimos no relatório da Transparency que a Grécia, a Itália, Portugal e Espanha são os países que mais dificuldades enfrentam com a corrupção e são também aqueles mais afetados pela crise. Tal como a Michelle referiu, até que ponto a corrupção alimenta a crise económica? Se pensarmos nas ligações entre o crime económico e a corrupção, é muito claro que existem 3 elementos que funcionam em conjunto. Primeiro, a falta de responsabilização, em particular nas finanças públicas. Em segundo, falta de participação do público em responsabilizar quem está no poder. Em terceiro lugar, e muito importante, impunidade para aqueles que violam a lei. Infelizmente, nos países mencionados, estes 3 elementos combinam-se, promovendo o crescimento das atividades ilegais. Então isso quer dizer que temos uma atitude negligente no combate à corrupção? Ao nível da União Europeia, fazemos os possíveis para combater o que designamos de tipos variados de crimes de uma forma estruturada. O Eurojust é um organismo especializado na coordenação e cooperação nestas investigações. Isso significa que, através de um esforço coordenado, colocando os investigadores e procuradores à volta da mesa e estabelecendo uma estratégia sobre como combater estes crimes, os efeitos são mais rápidos e eficientes. E os países com que trabalha conformam-se, ajudam-na ou dificultam o seu trabalho? As recusas baseadas em má vontade ou falta de vontade são absolutamente excepcionais. É algo que pode confirmar? Sim, em termos gerais, penso que a Michelle está correta. Mesmo assim, acho que, para além de usar o sistema penal para lidar com este problema, devíamos ver o que é possível fazer a nível político para combater isto, assim como os problemas sistémicos de forma mais empenhada. Tenho de interromper porque temos aqui uma reportagem interessante. Refere-se a uma das questões levantadas sobre o papel preocupante desempenhado pelas nossas figuras de referência, tanto políticas como sociais. Apesar dos esforços da União Europeia para erradicar a corrupção, há casos que envolvem figuras de destaque. França. Um dos casos mais conhecidos ocorreu em dezembro de 2011. O antigo presidente da República, Jacques Chirac, foi declarado culpado por ter desviado fundos públicos. Roménia. Em junho deste ano, o antigo primeiro-ministro Adrian Anastase teria alegadamente tentado suicidar-se depois de ter sido condenado por acumular ilegalmente 1,5 milhões de euros. Itália. Apesar dos muitos escândalos, até ao momento o antigo primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, ainda não foi condenado. Frequentemente os processos falham devido à prescrição. Croácia. O antigo primeiro-ministro, Ivo Sanader, é acusado de corrupção pela 5ª vez. Bruxelas também não é poupada. 3 deputados europeus são acusados de aceitarem subornos para defenderem alterações às leis da União Europeia. E não esqueçamos a religião, a realeza e o desporto. Com vários escândalos de corrupção a afetarem o Vaticano, fraude no seio da família real espanhola e enormes subornos na FIFA. Isto nem sequer é uma lista exaustiva. Quão corrupta é a classe política europeia? Eu não creio que os políticos decidem tornar-se corruptos. No entanto, o sistema que vigora na Europa não promove um comportamento transparente. Um dos grandes problemas é esta relação entre dinheiro e política que não está suficientemente regulada e se encontra fora do domínio público. A fim de trazer o debate de volta para o Eurojust, suponho que escândalos e corrupção afetam a credibilidade. Um dos vossos predecessores teve de se demitir precisamente devido à corrupção. Em que é que isso afetou a credibilidade do Eurojust? Tratou-se de uma questão interna de âmbito nacional e o antigo presidente tomou a decisão de partir a fim de não manchar a instituição. Quão eficaz é o Eurojust?
Nós acrescentamos valor na medida em que, após uma reunião de coordenação, ficamos com uma ideia geral das atividades criminosas em curso nos diferentes países. Ao partilharmos estes conhecimentos de forma aberta, conseguimos estabelecer uma estratégia para combater o problema. O que não precisamos é da abordagem anterior na qual se enviam pedidos de país para país e temos que esperar 6 meses por uma resposta. O Eurojust foi concebido para obter respostas rápidas e mesmo estar presente em datas-chave. Tudo graças ao Centro de Coordenação das Operações. Em 1999, a comissão liderada por Jacques Santer demitiu-se na sequência de um escândalo de corrupção. Será que houve avanços desde então? A Europa lidera dando o exemplo? Na globalidade, a Europa tem servido de exemplo na luta contra a corrupção em todo o continente. Vimos que nos processos de candidatura há pressões positivas que são colocadas sobre os países que querem ser membros da UE. Mas há também casos de retrocesso, como acontece com a Bulgária e a Roménia. Mas as pressões exercidas têm impacto. Talvez haja necessidade de mais pressões. Em termos de proteção do denunciante, a performance da Europa é muito fraca e seria bom fazer com que a Comissão aumente as pressões. Também é justo dizer que sem a Europa, tal como a conhecemos, a luta contra a corrupção teria sido mais difícil. Sendo assim, é positivo. Agradeço a ambos pela presença em On the Frontline. E gostaria também de recordar um facto. No estudo da Transparency, não houve nenhum país que estivesse 100% livre de corrupção. Uma sondagem recente do Eurobarómetro mostrou que 3/4, 74% dos europeus, acreditam que a corrupção é um grande problema nos seus países. É tudo nesta edição de On the Frontline. Estamos interessados em ouvir os seus comentários, que podem enviar através do Twitter.